Pronto, gravando. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Pois é, vai ter a galera que vai assistir depois. Sejam muito bem-vindos. Mais uma aula nossa. Hoje com um tema muito importante. Na verdade, já é a reta final aqui do nosso curso, né? Do estagiário referência. A gente já viu durante toda essa caminhada desse semestre. Nós já falamos das principais petições, né? No âmbito civil, naquela que você vai mais se deparar, com certeza, no dia a dia do seu estágio, no dia a dia da sua futura advocacia, né? A gente falou sobre a petição inicial, nós falamos alguns pontos, os requisitos da petição inicial, falamos sobre a contestação, falamos sobre os embargos de declaração, vimos como é que a gente faz os documentos importantes para uma propositura de uma ação, falamos de procuração, subestabelecimento, carta de preposto, declaração de hipossuficiência. Então, tudo isso a gente já viu no decorrer desse nosso semestre, né? Então, a gente está chegando agora à fase final do curso, né? Com a última peça, assim falando, que a gente aprende aqui no estagiário referência no âmbito civil, que é a apelação. Inclusive, a apelação, a gente vai ver na nossa aula de hoje, ela é aquele recurso na fase final, assim dizendo, do processo de conhecimento. Então, o processo de conhecimento, como o nome já está falando, de conhecimento, é para conhecer se você tem o direito ou não tem, ele conclui, ele finaliza com a decretação de uma sentença, né? A prolatação, como o pessoal gosta também de vez de colocar, né? O juiz prolatou uma sentença. Então, a sentença, ela põe fim àquela primeira fase, a fase de conhecimento. E aí, por isso que a gente finaliza o nosso curso com essa petição, porque é ela quem vai dar acesso agora ao segundo grau. Vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Estou só aqui apresentando de maneira muito geral para vocês. Então, a gente, no decorrer dessas nossas aulas, a gente foi aprendendo, as petições foram evoluindo, a gente viu a petição inicial, depois fomos para o outro lado, vimos a contestação, depois voltamos para o embargo de declaração, uma forma de corrigir ali aquela sentença que está com algum errozinho, e agora a gente vai aprender a fazer o recurso, né? Quando a gente fala em apelação, o que é uma apelação? A gente vai já falar logo começando, né? Em vez de ficar nessa parte mais geral, o que é uma apelação, professor? A apelação, como aqui eu estou falando, é apelação do zero, tá? Então, se você já sabe o que é, se você já ouviu, aqui todo mundo tá igual. Vamos começar do zero, entendendo o que se diz, o que é esse recurso, quando é que eu utilizo esse recurso e como é que eu faço esse recurso. Inclusive, eu vou passar para vocês, no final aqui da nossa aula, juntamente até com a aula gravada, um modelo de apelação para vocês. Então, vocês deixem salvo aí esses documentos que a gente vai passando, que já vão criando uma pasta, né? Assim falando, de documentos importantes que vão auxiliar vocês em eventuais estágios, em eventuais práticas que vocês forem ter no decorrer da vida acadêmica de vocês. Então, como eu disse, a gente tem modelo de contestação, tem modelo de petição inicial, desses documentos importantes. Então, a apelação a gente vai conseguir fechar com chave de ouro, né? Porque aí fica faltando ainda mais duas aulas, que seria a questão do PJE, é mais sistema, e a parte do exame da ordem, que vai ser um bate-papo bem legal, a gente conversando sobre o exame da ordem, como é que funciona essa prova, né? Então, são os nossos próximos dois encontros. Então, hoje a gente finaliza a parte de peça, tá? Então, bora lá. Professor, o que é uma apelação? Como eu estava falando, a fase de conhecimento, como o nome já diz, conhecimento, é para conhecer se você tem de fato direito ou não tem. Quem é que vai falar isso? É o juiz. Então, o juiz, ele se expressa no meio de um processo por meio de uma sentença, né? Então, da sentença cabe a apelação. Então, professor, eu entrei com a petição inicial, teve a audiência de conciliação, como a gente já aprendeu, teve a contestação, produzimos provas, tudo direitinho. Chegou o dia da sentença e eu perdi esse processo. Eu posso recorrer? Pode não. Deve recorrer. E o nome desse recurso é apelação. Em termos de prova do OAB, não sei se alguém aqui pensa em fazer segunda fase na prova do OAB, a apelação desde o novo CPC para cá, ou seja, de 2015 para cá, 2021, ela já caiu, acredito que duas vezes na segunda fase, né? Sempre nessa mesma pegada.
tem uma sentença, a sentença não foi favorável e você, como advogado, foi consultado para saber que tipo de peça processual você deve interpor. O nome dessa peça é a apelação. A gente vai ver quando a gente for construir a apelação, ela tem um ponto interessante, tá? Que é a ideia de ter uma peça de interposição e uma peça e uma folha de razões. A gente vai já falar sobre isso daí, tá? Segura aí. Ela tem duas folhas, assim dizendo, né? Uma folha que você entra no juízo ACO, ou seja, lá no juiz de primeira instância, e depois as razões que você remete para o tribunal. Segura aí, vamos já chegar nesse ponto para a gente começar a aprofundar. Nesse primeiro momento, eu quero que você saiba que a apelação ela é o tipo de recurso na qual você interpõe, você protocola esse recurso diante de uma sentença que não foi favorável a você. Professor, eu ganhei o processo. Posso recorrer? Bom, poder pode, mas não vejo sentido. Para que você vai recorrer se você ganhou o processo, né? Então, o recurso de apelação, via de regra, né, é quando você perde aquela sentença e você ingressa com esse pedido de reanálise, de apelação. Você vai apelar para quem? Vai apelar para o Tribunal de Justiça, que é a segunda instância. Então, você tira aquela decisão inicial ACO, aquela decisão de primeiro grau, e remete para o segundo grau, né? Por quê? Porque nesse segundo grau vai ter um colegiado, que é a Câmara. Então, por exemplo, questão prática. Eu entrei com um processo lá no fórum, no Clóvis Bevilacqua, fui para a audiência, depois eu mesmo fui até o fórum, despachei com o juiz, cheguei lá na vara, pedi para que ele julgasse rápido o processo, né? Então, que é resultado? Saiu a sentença, só que eu perdi o processo. E aí, professor? E aí que você vai recorrer. Quando você for recorrer, protocola, como a gente já viu lá no ESAGE, mesmo jeito, vai lá em protocolo, né, vai protocolar a apelação que vai ser remetida para a segunda instância, tá? E aí, quando ela cair numa Câmara, ela vai ser sorteada. Se ela caiu na segunda Câmara de Direito Privado. Parêntese. O que são essas câmaras, professor? Eu já fui lá no TJ, ou então eu nunca fui no TJ, né? Tem gente aqui que começou a faculdade já no sistema remoto, né? Então nunca pisou no Tribunal de Justiça, né? Nem nunca foi no fórum, né? Então, no fórum, pessoal, só para a gente poder fazer essa distinção, existem as varas. Primeira vara civil, quinta vara civil, sexta vara civil, vara de família, vara, sei lá, do crime, vara do júri. Então tem várias. Você anda lá pelo fórum, tem várias salinhas, né? E cada salinha dessa existe um juiz, assim falando, que é responsável por aquela vara. Um juiz. Quando a gente fala em Tribunal de Justiça, a gente tem as câmaras, tá? Essas câmaras, elas são compostas por desembargadores. É um colegiado, tá? E aí existem vários desembargadores dentro de uma câmara. Tanto é que se você chegar lá no TJ, não tem, sei lá, 36 câmaras, como existem 36 varas cíveis. Não tem isso tudo. Por quê? Porque lá é como se fosse uma câmara tem tantos desembargadores. Então são vários, né? Então, como é que funciona? Esse colegiado de desembargadores, eles acordam acerca de uma decisão, acerca de um entendimento. Por isso que o nome é acórdão, o nome da decisão. A sentença de primeiro grau é a sentença do juiz. O acórdão é um acordão, né? Como se fosse assim, um acordo grande, né? Um acordão entre os desembargadores. Então, nas sessões de julgamento, os desembargadores daquela Câmara, por isso que o pessoal fala assim, hoje, né, sei lá, hoje, segunda-feira, vai ter sessão de julgamento da primeira Câmara de Direito Privado. Então, você vai até o Tribunal de Justiça e vai assistir. Então, quando você chegar lá, vai ter vários desembargadores, né, que são responsáveis por aquela Câmara de Direito Privado. De direito privado, que seria o direito civil, né? Então, vai ter vários desembargadores. Então, é levado para a pauta daquela sessão de julgamento um determinado processo. Na verdade, são vários processos, mas só para você entender. Então, por exemplo, o juiz João, ele leva para a Câmara, para aquela sessão de julgamento, o meu processo.
E aí, ele existe sempre, só para a gente poder entender, antes de a gente aprofundar nessa questão da apelação, dentro desse time de desembargadores de uma Câmara, é nomeado um relator. Quem é o relator? O relator é aquele cara que de fato vai se debruçar sobre o processo. É ele quem vai estudar o processo, é ele quem vai analisar o que foi argumentado pela parte autora, o que ele foi argumentado pela parte ré, vai verificar a documentação. É ele quem vai tomar a frente daquele processo, é quem vai estudar a fundo aquele processo. E é ele que vai ser o responsável por levar esse processo para a sessão de julgamento. Ele é o relator. Então, o relator é como se fosse o chefe, o dono daquele processo, vamos colocar aqui entre aspas, né? Ele leva para aquele plenário, ele explica para os demais, pessoal, ó, vamos ter agora o julgamento do processo 1, 2, 3, 4, né? E esse processo ele fala sobre pensão alimentícia. Diante da análise, né? Muitas vezes até acontece do advogado ele estar na sessão de julgamento para fazer a sustentação oral. Por isso que é interessante a sustentação oral, sabe por quê? Porque, vamos lá, nós temos, em média, varia de tribunal, mas em média, vamos lá, 7 desembargadores numa Câmara, tá? Sempre são números ímpares, para que não tenha empate. E aí, um é o relator. O que acontece na prática? Na prática, esse relator é quem estuda o processo. É quem, de fato, se debruça. Os demais, meu povo, agora realidade, vida prática, eles mal olham aquele processo. Então, eles muitas vezes, na sua grande maioria, é difícil demais, muito difícil, acontecer de um desembargador que não é o relator votar contrário ou pedir vistas de um processo. É muito difícil acontecer. Então, geralmente, na prática, né? Porque na teoria isso pode acontecer, e como normal, né? Mas na prática, o desembargador relator é quem estuda o processo e ele fala lá, por exemplo, o processo aqui que o doutor André me apresentou a apelação, depois de toda a análise, julgo eu, acredito achar improcedente. Diz isso o desembargador relator, que é quem se debruçou sobre o processo do André. E aí abre para os demais. Os demais concordam com o desembargador relator, e aí eles começam a falar. Sigo o relator, acompanho o voto do relator. Eles nem sabem, na verdade, do que se trata. Eu estou falando aqui uma grande verdade para vocês. Né? Por isso que é importante, muitas vezes, em determinadas causas, você, advogado, ir até lá fazer a sustentação oral. Então você chega lá no dia da sessão e pede para fazer a sustentação oral. Antes do voto, né? Antes do voto do desembargador, relator, é dada a palavra a você, advogado. Então, com isso, pessoal, você lá no plenário, você pode chamar a atenção de algum desembargador, né, em determinada situação, né, para que ele entre dentro do seu argumento e aí peça vistas do processo, porque aí o jogo pode mudar, tá? Então, a sustentação oral, ela é importante. É um momento na qual você, pela fala oral, você vai até o Tribunal de Justiça para que, de fato, tente reverter aquela situação. A sustentação oral, ela vai ocorrer na segunda instância, portanto, você já apresentou a apelação, tá? Beleza? Só para a gente poder entender o trâmite. Eu entrei com a petição inicial lá no Fórum Clóvis Bevilacqua. O processo aconteceu, teve a audiência de conciliação, não teve acordo, a outra parte apresentou contestação, o juiz analisou toda a documentação do processo e sentenciou. Perdi o processo, professor. O que eu faço? Vamos lá, vamos apresentar apelação. E aí eu vou jogar esse processo, eu vou jogar essa demanda para a segunda instância, para o Tribunal de Justiça. Tá? Então, o desembargador vai ser nomeado, vai cair numa Câmara, né, como a gente já viu, e vai ser nomeado um relator. Então, o desembargador João da Silva vai ser o relator do seu processo. Então, você já sabe que quando nós temos um relator, é aquele que vai se debruçar sobre o processo, é aquele que vai estudar e vai decidir sobre aquele processo e os demais irão, portanto, acordar ou não, tá? Ir de encontro ou não, né? Acompanhar ou não a decisão do relator, tá? Então é nesse momento
da sessão de julgamento, da sua apelação, tá? É que você faz, portanto, a sua sustentação oral. Caso você queira. Professor, não quero fazer sustentação oral. Sem problema. Várias vezes eu não fiz. Tiveram vezes que eu fui, eu achei interessante, né? Então, às vezes é importante você ir fazer, dar aquela pressãozinha, né? Tem horas que é muita estratégia isso, pessoal. Não tem uma via de regra. Ah, todo processo você tem que fazer sustentação oral. Não. Eu acho muito que é estratégia processual. Você verifica se vale a pena ou não vale você ir lá fazer sustentação oral. Tá? Beleza? Então, a apelação é esse recurso, né, na qual eu jogo para uma segunda análise, uma análise do tribunal, tá? Aquela decisão que não foi favorável a você. Por isso que eu digo que ela é uma peça vinculada. Vinculada a quem? A uma sentença. Do nada, eu posso entrar com uma apelação? Não, tem que ter tido uma decisão para que você possa, portanto, recorrer. É um recurso. Olha ali o ponto 2. A apelação, ela é um recurso, tá? E ela tem três grandes, eu coloco assim, três grandes finalidades, mas a gente já conversou sobre isso nesse nosso primeiro bate-papo, né? Que é reformar ou invalidar uma sentença, como eu disse, a sentença aconteceu, mas ela está com algum erro, ou então ela teve um entendimento totalmente contrário àquilo que você estava planejando naquele processo, né? Ela não foi favorável a você, então você pode ingressar com apelação para reformar, para mudar aquela sentença que aconteceu, tá? E muitas vezes essa sentença ela pode ter erro de conteúdo ou erro na condução do processo. Ou ocorreram erros durante o procedimento que você vai levar, portanto, agora para o Tribunal de Justiça, né? Para ele, portanto, analisar se aquilo pode ou não pode, que ele podia ter acontecido ou não podia, né? Esses outros três, o B e C, né, que é erro de conteúdo, erro na condução do processo, eles são mais difíceis de ocorrer, mas pode ser sim, pode ocorrer. Por exemplo, só para você ter uma noção, vamos supor que você solicitou uma prova, uma produção de prova de testemunha. Olha só, lá na petição inicial, você pediu que tivesse uma testemunha para ser ouvida, né? E o juiz, portanto, ele negou esse seu pedido. Ele disse, não aceito, eu acho que não cabe aqui testemunha. O professor pode isso? Não, você deve, portanto, recorrer. Mas como é uma decisão interlocutória, né, não é uma sentença, é uma decisão interlocutória esse caso, você teria que apresentar um agravo de instrumento, seria o nome desse recurso. Mas se você pegar lá no CPC, quando fala de agravo de instrumento, lá não vai ter falando os casos de agravo, você não vai ver lá, por exemplo, indeferimento da produção de provas. Então, nesse caso, ocorreu um erro dentro do processo, né, que você vai ter que levar nesse momento da apelação. Tá? Beleza? A gente vai já falar sobre isso de novo. Estou só aqui dando um spoiler para a gente começar a aprofundar. Isso aqui é só o primeiro slide. Daqui a pouco a gente começa a adentrar mais ao assunto. Tá? Mas, via de regra, pessoal, OAB, por exemplo, das vezes que caíram a apelação, sempre foram quando a sentença ela foi contrária àquilo que você, autor, muitas vezes o autor, mas pode ser o réu também, sem problema, tá? Foi de encontro àquilo que você queria. Portanto, você vai recorrer para reformar aquela decisão, para alterar aquela decisão, tá? Professor, aonde que eu encontro a fundamentação da apelação? Artigo 1009 até o 1015 lá do CPC. Então, todos esses artigos, aí mais ou menos 7 artigos, irão falar sobre a apelação. A gente vai ver cada um deles daqui a pouquinho. Próximo slide, a gente vai ver a letra da lei, tá? De cada um, vamos aprofundar cada um desses artigos. Estou só aqui apresentando de maneira geral para vocês agora, tá? E o prazo, professor? O prazo para eu interpor essa apelação, 15 dias úteis, tá? Contados de quando, hein? Quando é que eu posso entrar com esse processo? Da publicação da sentença, tá? Então, como era uma peça vinculada à sentença, quando foi que a sentença saiu? Saiu hoje, dia 11 de dezembro. Mas ela foi publicada hoje, lembra que a gente já conversou sobre isso?
os prazos eles só começam a contar quando são publicados no Diário da Justiça. Já falou sobre isso algumas vezes atrás, né? Algumas aulas nossas. Então, por exemplo, a sentença saiu hoje, dia 11. Meu prazo começa hoje? Não. Ela começa, vamos supor que na quarta-feira eles vão publicar essa sentença no Diário da Justiça. Pronto. Então, meu prazo dos 15 dias úteis começa da quarta-feira. Beleza? Tranquilo? Então, prazozinho de 15 dias úteis para você interpor o recurso de apelação. E o ponto 6, professor, precisa de preparo? O que é preparo? Preparo, eu já contei essa história para vocês, né? Uma vez eu fui para o fórum, né? E aí eu era estagiário, e aí eu chegava lá na vara e falava assim, rapaz, queria saber como é que tá aqui, saber sobre a apelação do processo X, né? E aí a moça lá da secretaria falou assim, ó, tá aguardando o preparo. Aí eu falei, rapaz, tá, beleza. Aí eu ficava lá sentado esperando. Aí passou 10, 15, 20 minutos, lá fui eu de novo. Rapaz, como é que tá o processo? A mulher, olha, tá aguardando o preparo. Já meia puta, né? E aí passou. Mais meia hora, eu lá sentado, meia hora esperando de novo. Rapaz, já preparou a apelação? Aí ela, não, doutor, eu tô esperando é o preparo do senhor. Aí eu fiquei, preparo? Que porra é essa? Aí eu liguei pro meu chefe na época, né? Eu falei, doutor, é o seguinte, eu já tô aqui faz 2 horas. A mulher tá dizendo que tá preparando a apelação, tá aguardando o preparo, né? E aí não tem nenhuma movimentação, não me passa nada. Aí falou assim, não, cara, preparo é o pagamento das custas processuais, né? Então, a apelação, ela tem necessidade do preparo, tá? Você tem que pagar as custas, a não ser que você seja beneficiário da justiça gratuita, tá? Mas a apelação, ela é um recurso que é pago. Professor, como é que eu vejo quanto é que é a apelação, hein? Aí você tem que ir no Tribunal de Justiça daquele estado na qual você está entrando com aquela apelação e consultar a tabela de custos, tá? Inclusive, eu acho que eu já mandei no grupo nosso a tabela de custos aqui do TJCE, se não, eu mando de novo hoje no final da nossa aula, junto com o material, tá? Para que vocês vejam o preço. Salvo engano, a apelação, ela está em torno aí de 200 a 300 reais, salvo engano, tá? Mas, como eu falei para vocês, pode acontecer, né, de você ter justiça gratuita. Aí, nesse caso, você não paga essas custas, tá bom? Beleza? Então, recapitulando tudo que nós falamos nessa primeira parte da aula. O que é apelação? Ela é um recurso na qual eu entro, eu ingresso, eu protocolo em face de uma sentença. Né? A sentença saiu, eu vou recorrer para a segunda instância. Tá? Para quê? Para que tenha uma nova análise sobre aquela petição, sobre na verdade, sobre aquela decisão. Né? Eu quero que seja reformada aquela decisão. Portanto, eu recorro para o Tribunal de Justiça. Tá? Ela é um recurso cuja finalidade é modificar aquilo que foi visto na decisão, na sentença. Prazozinho de 15 dias úteis para o interpor, contados da publicação da sentença. E, por fim, professor, precisa de preparo? Precisa, tá? Se você não pagar as custas, você pode ter até a inadmissibilidade do seu recurso lá no Tribunal de Justiça. A gente vai já falar sobre isso. Pode acontecer. Se você não pagar as custas, o tribunal pode até não receber a sua apelação. Tá? Pontos importantes da apelação. Primeira coisa, o encaminhamento e o protocolo da petição deverão ser realizados perante o mesmo órgão prolator da decisão. Ixi, professor, o que isso quer dizer, hein? Olha, a apelação, a gente vai já ver, quando a gente for para a parte prática, vai ficar mais fácil vocês visualizarem isso, tá? Mas a apelação, ela tem, entre aspas, duas capas, tá? Quando você vai fazer esse recurso, tem duas capas. A primeira capa é só de uma folha. E essa folha, ela é só uma folha que o pessoal coloca, uma peça, uma folha de interposição. A gente vai já mostrar isso. Então, você protocola a petição da apelação no juízo que proferiu a decisão. Ora, se a apelação ela é um recurso contra uma sentença, você concorda que sempre a primeira folha, ela vai ser interposta contra um juiz. Beleza?
Concordam? Então, o juiz, eu vou mandar ao juízo da 5ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Enfim, quem foi que prolatou aquela sentença? Ah, foi o juiz lá da 5ª Vara de Execução. Pronto. Ao juízo da 5ª Vara de Execução. Porque essa primeira folha a gente vai já ver, vou já mostrar para vocês. Essa primeira folha, ela é uma folha só de interposição, para que o juiz, ao receber, né, o juiz de primeira instância, ele recebe a sua apelação, ele intima a outra parte para apresentar as contra-razões. Olha ali, o ponto 2, ó. A resposta à apelação se chama contra-razões à apelação. Então, ele recebe a apelação, ele intima a outra parte para contra-razoar. Diante da sua apelação e diante das contra-razões, o juiz de primeira instância ele só faz remeter para o Tribunal de Justiça. Como assim remeter, professor? Ele envia. Hoje, esse envio ele é eletrônico, né? Mas na época, por exemplo, que eu estagiei, o processo era físico. Então, como é que funcionava? Era engraçado, cara. Todo dia, por volta das 5 horas da tarde, todo santo dia, tinha lá no fórum uns senhorzinhos, né, com um carrinho de supermercado. Claro, isso é mesmo. Era todo santo dia. Na época o processo ele era físico, tinha isso. Então, esses caras com carrinho de supermercado, eles passavam de vara em vara. Tem processo para enviar para o tribunal. Tem processo para enviar para o tribunal. Tem processo para enviar para o tribunal. O que ele queria saber disso? Ele passava de portinha em portinha, ele batia na porta, eu vi várias vezes isso. Ele abria a porta. Doutores, falava lá para o servidor, né? O juiz. Doutor, tem algum processo para enviar lá para o tribunal? O que era isso? Era esse envio aqui da apelação, né? Porque não era eletrônico na época o processo. Então, o processo era físico, ele botava nesse carrinho de compras todos os processos do fórum, e aí, ao final do dia, por volta das 5 horas da tarde, eles enviavam esse malote, né, cheio de apelações. Era um caminhão que ia lá do Fórum Cláudio Evilacqua até o Tribunal de Justiça lá no Cambeba, né? Então, eles levavam, eles faziam esse envio da apelação. Hoje, pessoal, o envio não tem mais esse malote, né? Não tem mais esse caminhão cheio de processo. Hoje é tudo eletrônico. Por ESAGE, a vara já joga para o Tribunal de Justiça, né? Então, o juízo ACO, usando aqui o termo, mas o juízo de primeira instância, quando ele recebe a apelação, ele apenas manda intimar a outra parte para fazer as contra-razões e remete para o tribunal. Só isso que ele faz, tá? Só isso que ele faz. Por que eu estou falando isso? Porque no CPC de 73, ou seja, antes de 2015, esse juízo que recebia o processo, esse juiz que recebia a apelação, ele que verificava se cabia ou não cabia a apelação. Se dava certo para ser recebido ou não ser recebido. Mas eu não vou tocar mais nesse ponto porque é algo do passado. Então não quero mexer aqui com a cabeça de vocês. Vou falar do jeito que está no novo CPC, tá? Novo CPC 2015, né? Então as discussões acerca do antigo e novo, isso já praticamente acabou em termos de prova. Então vamos começar a ver como é que funciona daqui para frente, né? Do CPC novo, né? Então esse juiz de primeira instância, quando ele recebe a apelação, ele faz duas coisas. Vocês vão ver. Na hora que a gente for confeccionar a peça, a gente pede duas coisas nessa primeira folha. Intimar a outra parte. Para quê? Para que apresente as contras-razões. Bem aqui, ó. Para que represente as contras-razões. Opa, foi mal. Opa, deixa eu acabei mudando. Pronto. Para que apresente as contras-razões, tá? E também, pessoal, o que eu quero? Eu quero que ele remeta essa apelação para o Tribunal de Justiça. Tá? Então, o juiz, hoje em dia, ele só faz isso. Recebe a apelação, manda intimar para contra-razoar e envia pelo sistema para o Tribunal de Justiça. Tá? Detalhe: eventualmente, novas provas poderão ser apresentadas em sede de apelação, demonstrando a parte de motivo de força maior que a fez deixar de fazê-lo anteriormente. Pode acontecer. Professor, oi, só uma perguntinha rápida aqui. Lá, Livanildo, na hora, cara. Existe algum prazo entre o recurso e a apelação
e para outra parte se manifestar e ele remeter isso para o tribunal? Pronto, Ou... cara. Show de bola, cara. Mesma questão dos prazos de 15 dias, tá? Para você responder, fazer essas contras-razões, tá? Mesma coisa, tá? O prazo é o mesmo para os dois. Beleza? Então são 15 dias úteis, no caso? Isso, 15 dias úteis também. Tá? Então a pessoa que Tá? entra com recurso, ele vai ter 15 dias Isso. E a para outra se vai ter o mesmo manifestar. prazo também para se manifestar, Ah, show de bola. E o para juiz, depois, contrarrazoar. esse prazo, ele remete para o TJ, não é isso? Pro TJ. Isso aí, perfeito. Tranquilo. Isso aí, show de bola, Aí cara. lá, aí lá tem algum prazo também para isso? Não, Não, vai andar, né? aí vai depender lá do Tribunal de Justiça mesmo, tá, Levanildo? Tá Aí joia, ele, tá ele joia. mesmo já vai analisando, vai botar para a sessão de julgamento. Aí vai muito, para que ande mais rápido, vai muito do advogado, né? De você ter que ir lá, né, conversar com o desembargador. Doutor, tem como julgar logo esse processo? Doutor, ficar no pé, né? Uma vez eu tinha um processo que eu recebi, na verdade eu não atuei na primeira instância, era um outro colega advogado, e esse processo já estava praticamente 3 anos no Tribunal de Justiça. 3 anos, sem ter julgamento nenhum, né? 3 anos parado. E aí, quando o cliente chegou para mim, ele chegou bem chateado, falando isso. Doutor, olha, faz 3 anos que eu pago o advogado, o processo ele não anda, tá lá no Tribunal de Justiça. O que eu tenho que fazer? Como é que faz para a gente andar com esse processo? Não é possível. Eu tô para ir lá falar com o desembargador. Isso o cliente falando, né? Aí eu falei assim, não, calma aí. Deixa que eu vou lá, converso com o desembargador e vejo o que está demorando realmente. 3 anos que o processo está parado. O que faltava, né? Faltava, de fato, o colega advogado ter ido lá, né? Fazer aquela pressãozinha, chegar lá na vara, lá na Câmara, perdão, pedir agilidade no processo. Isso é o diferencial, pessoal. Então eu fui até a Câmara, super simples, cheguei lá na Câmara, tem a secretaria, eu falei, olha, eu tô com um processo número tal, e já faz 3 anos que esse processo está parado. Eu queria só ver se tinha como movimentar. Aí a mulher falou assim, doutor, me passa o número do processo. Eu dei o número do processo para ela, ó, pode deixar que eu vou agilizar esse processo hoje mesmo. E aí eu saí. No dia seguinte de manhã, já tinha tido movimentação. Então, muitas vezes, pessoal, os processos, principalmente no TJ, principalmente, né? No fórum também, do mesmo jeito. Mas como no fórum a demanda é muito alta, às vezes a própria vara, ela faz o processo andar, né? Mas no TJ, com um volume menor, porque são recursos, né? Se você não for lá, o processo vai ficar 1, 2, 3, 4, 6 anos parado. Então você tem que ir lá. Esse despacho faz parte, né? Por isso que o pessoal brinca. Advogado não pode ter vergonha de pedir as coisas, porque você tem que ir lá despachar com o desembargador, né? Ou com a vara. E aí explica, olha, eu queria que você andasse um pouco mais rápido com esse processo, né? Esse processo está demorando muito, tem como andar um pouquinho mais rápido, né? Tem como, me ajuda aí, doutor, por favor, não sei o quê. Então, é você ir lá conversar com jeitinho, né? Para que o processo ele não fique muito tempo parado, para não gerar mais prejuízos ali para o seu cliente, tá? Beleza? Show de bola? Então, a apelação é isso, pessoal. Grande segredo, na verdade, de modo geral, né? Para que os processos eles caminhem mais rápido, é aquilo que a gente chama de diligência. É você, advogado, você, estudante de direito, ir ao fórum, ir ao Tribunal de Justiça, ligar para algum fórum lá em outro estado, ir até o juizado. Esse bater perna é que faz a diferença. O bater perna de você ir lá no fórum. Então, eu na época de estagiário, pessoal, e até como advogado mesmo, né? Eu sempre coloquei um dia na semana, um dia, só para ir ao fórum. Isso faz uma diferença, pessoal, tremenda, né? Então, por exemplo, eu gostava de ir sempre às quartas-feiras, que era o meio da semana, né? Porque segunda-feira o cabo tá começando a trabalhar, não sei o quê, e sexta ele quer doido, tá doido para ir embora, né? No fim do expediente, o servidor público, né? Lá do fórum. Então, o que eu fazia? Eu ia na quarta. Quarta-feira era o dia de bater perna no fórum. Então, eu ia até o fórum, né? Hoje que está no remoto, eu faço isso no balcão virtual, né? Mas toda quarta-feira é o dia que eu despacho meus processos, assim falando. Então eu pego aqui, eu fico sentado aqui, hoje em dia, né? Mas antes eu ia até o fórum
E aí eu ia lá, eu levava comigo a minha relação de processos, o andamento que estava daquele processo, e aí eu ia de vara em vara. Olha, eu queria andar aqui processo. Rapaz, vocês nem sabem. É incrível como o processo ele anda dessa forma, né? Teve uma vez que eu fui 4 vezes, ou seja, 4 semanas seguidas, na mesma vara, para que o processo andasse. Mas na quinta, ele andou, né? Mas aquele negócio, ó, eu chegava lá, doutor, lembra que eu vi na semana passada? Teve alguma movimentação? Na quarta vez, a mulher da vara já ficou sem graça. Falei assim, vixe, doutor, me esqueci, ó. Passa aqui o número do processo. Aí eu fiz, no dia seguinte o processo andou, né? Então, é isso que eu falo e essa é a grande dica para vocês, né? Do dia a dia mesmo. É vocês irem, óbvio, quando retornarmos às atividades presenciais, irem até o fórum, irem até o Tribunal de Justiça, para agilizar o processo. Tirem um dia na semana, uma tarde, né? Não é um dia todo, não. É 1 ou 2 horinhas. Você consegue fazer isso tudo, né? Então, vai até o fórum que os seus processos eles vão andar mais rápidos. Olha o que eu estou dizendo para vocês, tá? Beleza? Então, a apelação, nós estamos começando a conversar sobre essa peça importantíssima, tá? Aqui eu trouxe para vocês, pessoal, algumas súmulas relacionadas à apelação. Eu catei, né, desde o STF ao STJ. Tem alguns pontos particulares, peculiares. Eu não vou explicar aqui para vocês, porque a ideia é chegar lá no esqueleto para a gente aprender a fazer a petição, mas só para vocês terem uma noção, curiosidade, tá? Súmula 641 diz: não se conta em dobro o prazo para recorrer quando só um dos litisconsortes haja sucumbido, ou seja, se um dos litisconsortes não tiver apresentado a apelação, não se conta, portanto, em dobro. 99. O Ministério Público ele tem legitimidade para recorrer no processo que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte. Então, o MP, caso ele tenha entrado com alguma denúncia, alguma coisa do gênero, ele pode recorrer também daquele processo, sem problema algum. Súmula 483 do STJ. O INSS não está obrigado a efetuar depósito de preparo por gozar das prerrogativas e privilégios da Fazenda Pública. Então, se, por exemplo, o INSS, numa ação de aposentadoria, ele quiser recorrer para o Tribunal de Justiça, né, por meio de uma apelação, ele não precisa pagar as custas. Olha aqui que diz a súmula 483. O INSS não está obrigado a efetuar o depósito. Tá? 484. Admite-se que o preparo, lembra que o preparo é pagar as custas, né? Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. Pessoal, isso aqui, essa súmula 484, ela era muito utilizada mais na época dos processos físicos, né? Por que eu estou falando isso? Porque não tinha facilidade como a gente tem hoje de pagar as custas pelo celular, né? Então hoje você faz o pagamento, você digita aqui o boleto, você paga no celular, você paga no computador, é muito rápido, né? Mas antes, eu mesmo peguei essa fase, a gente tinha que ir até a lotérica, né? Eu ia até a lotérica, então eu na época de estagiário eu ia até o banco para pagar as custas processuais, né? Então, às vezes acontecia, por exemplo, sei lá, chegou lá uma situação, né, do prazo fatal, né, ser hoje. Vamos supor que o prazo para entrar com a apelação seja hoje, 11/12, tá? Mas eu terminei de fazer a peça, ou então o cliente só chegou até a mim, por exemplo, sei lá, às 6 horas da tarde. Tá aqui um exemplo, só para você entender. Ou seja, ele chegou já, não tinha nem como é que eu vou pagar? Se o banco já fechou. Isso aqui que eu estou falando, só fazendo parênteses, era antigamente, que não tinha a facilidade que a gente tem hoje, né? Então, como é que funcionava? Então, nesse caso, admite-se que o preparo ele seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente. Então, se o banco ele fecha às 4 e eu entrei com a apelação às 6, eu posso pagar as custas no primeiro dia útil seguinte, tá? Isso daqui, como eu estou falando para vocês, era mais quando não existia a facilidade que hoje nós temos com o Pix, com pagamento por celular, eletrônico, né? Então hoje você vai entrar com recurso, sei lá, 11 horas da noite, você manda para o seu cliente pagar o boleto, ele paga no celular e te manda o comprovante e você ingressa, né? Sem problema algum, tá? Então essa súmula era um pouquinho mais antiga, mas só mesmo para tratar
dessas questões que existiam, né? Na época de ter que ir ao banco para pagar, ir até a lotérica, né? Peguei muita fila, meu povo, na época dos processos físicos, principalmente, né? Então, acontece demais, ó. O Samuel bota aqui, o professor também pede bastante certidão de decurso e de trânsito. Pois é, exatamente, Samuel. O que é essa certidão de decurso de trânsito que o Samuel está falando antes de a gente entrar na letra da lei? O que é isso? Bom, pessoal, quando o processo ele teve a decisão, tanto de primeira instância, quanto de segunda instância, quanto o que for, não houve recurso da outra parte, o ideal não, esse processo, o que vai acontecer com ele? Né? Ele vai transitar em julgado. O que é trânsito em julgado? É quando a parte não entrou com recurso. Ninguém recorreu. Tá? Então, por exemplo, teve a sentença. Ninguém apresentou apelação. O prazo não é de 15 dias. Passou o prazo, ninguém apresentou. Tá, professor. E qual é a consequência disso? A consequência é que a sentença ela transita em julgado. Então agora ninguém mais pode recorrer daquela decisão e ela vai ser agora cumprida. Vai partir para a fase de execução da sentença. Tá? Então esse é o grande X da questão. Se você não recorrer, subentende-se que você aceitou aquela decisão. Tá? E aí, como é que a gente sabe, de fato, que aquela sentença transitou em julgado? É quando sai a certidão do decurso do prazo e do trânsito em julgado. Então, a própria vara ela faz uma certidãozinha de uma folha. A vara que faz, né? A gente é advogado não. A gente só fica no pé, ó, como o Samuel disse aí, ó. O pessoal fica bastante no pé, ó. Rapaz, a certidão do decurso, faz aí para mim, por favor. Vai lá na vara, todo dia. Amigo, tem como fazer aqui o decurso do prazo? Dizendo que. Aí como é que ele faz? Aberto o prazo para que as partes interpusessem recurso, nada foi dito no prazo estabelecido. Ponto. Assim sendo, transita em julgado a sentença de folhas números tais. Ponto. Então faz uma certidão de trânsito em julgado. Então aquela certidão no processo, é porque o advogado, meu povo, é um bicho, né? Tem que ter na folha do papel, tem que estar escrito. Então a gente vai lá pedir, olha, eu preciso da certidão de trânsito julgado. Faça isso, pessoal da vara. Diretora, secretaria, faça decurso do prazo. Ela faz uma folha só dizendo que ninguém apresentou o recurso. Portanto, houve o trânsito em julgado daquela decisão. Né? Então, diante disso, com o trânsito em julgado, eu já começo a fase de execução. Tá? É isso aí que o Samuel estava voltando. A certidão de decurso de prazo, ou seja, decurso de prazo, ou seja, o prazo decorreu, passou e ninguém apresentou nada. Como consequência, ocorre o trânsito julgado. Tá? E aí nós começamos a fase de execução. Ninguém recorreu, né? Então subentende-se que está tudo ok. Subentende-se que está tudo direitinho. Ninguém está contestando nada. Tá? Pessoal, como eu falei para vocês, a apelação ela vai ter a sua previsão legal, né, do 1009, 1010, 1011, 1012, 13, 14 e o 15. Eu peguei aqui os três principais, né, os quatro principais, que é o 1009, o 1010, o 1012 e o 1013, tá? Para a gente poder aqui conversar um pouquinho sobre cada um deles. Só para ver a letra da lei realmente como é que é previsto no CPC. Tá? Não vou debruçar ao extremo para que não fique uma aula muito monótona só de leitura de letra da lei. Não, não quero isso. Eu quero ler e trazer aqui a explicação para vocês. Por quê? Porque no final eu quero mostrar, só para vocês terem curiosidade, como é que a gente faz a peça, ó, fazendo a peça. Tá? Então, como é que a gente faz? Isso que é importante. A gente aprender aqui na prática. A gente está vendo mais a parte teórica, né? Do que é a apelação. Mas eu quero que vocês aprendam como é que faz a apelação. Não é difícil, é uma peça fácil de fazer, tá? Então, a gente vai aprender como é que faz e eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a pontuação da prova do OAB, tá? Quando caiu na prova. Beleza? Vamos já falar sobre isso, tá? Quero mostrar a prova e depois uma prova que caiu em 2017, ó, segunda fase de Direito Civil, como é que foi cobrada aqui, portanto, a apelação na prova da OAB. Então, quero chegar nessa parte aqui, que é a parte mais prática, tá? Mas antes, bora dar uma olhada aqui na letra da lei, tá? Artigo 1009 do CPC. O que ele diz? Da sentença cabe apelação. Foi o que eu falei para vocês. Então, ocorreu uma sentença, saiu uma sentença, professor, perdi o processo. Posso recorrer? Pode não. Deve recorrer.
tá? E qual é o prazo, qual é o tipo de peça que a gente apresenta? Apelação, tá? Parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar grave instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interpostas contra a decisão final ou nas contras razões. Vou já explicar isso. Segura aí. Deixa eu ler logo o parágrafo 2º e 3º para a gente já matar para a explicação. Parágrafo 2º. Se as questões referidas no parágrafo 1º forem suscitadas em contra-razões, o recorrente será intimado para em 15 dias manifestar-se a respeito delas. Parágrafo 3º. O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrarem capítulo de sentença. Professor, pelo amor de Deus, me explique isso daqui, que eu não estou entendendo nada, né? Bora lá. O que diz o 1009 de maneira geral? Ele diz que da sentença cabe apelação. Beleza, isso aí eu já sabia, né? Então, por exemplo, saiu uma sentença, eu perdi o processo, eu posso recorrer, sem problema algum. Agora, os parágrafos 1º, 2º e 3º, eles trazem uma novidade que no CPC de 73 não tinha, tá? Que são as hipóteses mais difíceis de ocorrer de você apresentar a apelação, tá? Que é quando, por exemplo, ocorre uma decisão interlocutória. Olha só, a gente vai aprofundar um pouquinho agora, tá? O que é uma decisão interlocutória, hein? É uma decisão no decorrer de um processo. Então, por exemplo, como a gente falou no começo da nossa aula, exemplo, eu pedi para que a testemunha fosse escutada. E o juiz decidiu que não podia. Isso se chama uma decisão interlocutória. Portanto, é aquela decisão que não põe fim ao processo. A decisão que põe fim se chama sentença. Ela acabou. Acabou aqui, ó. Se você quiser discutir, recorra. Mas aqui na primeira instância, acabou. Põe fim à demanda. A decisão interlocutória é qualquer outra decisão que ocorra interlocutória, ou seja, no decorrer do processo. E não põe fim àquela demanda. Então, esse caso que a gente está falando no começo da nossa aula, por exemplo, para que você possa entender, eu pedi para que a testemunha fosse escutada. O juiz chegou para mim e falou assim, não, no processo, né? Não, não aceito. Eu acho que não é importante. Eu falei, não, mas é um direito meu, eu quero que a testemunha seja escutada. Não. Aí ele faz uma decisão interlocutória na qual ele nega o pedido. Professor, dessa decisão interlocutória, eu posso recorrer? Pode, tá? O recurso disso se chama agravo de instrumento. Só que o agravo de instrumento, pessoal, ele tem algumas previsões, tá? Ele tem algumas previsões legais, taxativo, tá? Deixa eu pegar aqui, se não me engano, tá nesse 1015 mesmo. Deixa eu ver aqui se é nesse, que me recordo agora de cabeça. Calma aí. Exatamente, tá? Artigo 1015 do CPC, tá? Ele traz aqui, ó, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. E aí ele traz, pessoal, 13 incisos, tá? 12, porque um foi vetado, mas 12 incisos, 12 situações na qual cabe agravo de instrumento. Você pode verificar, por exemplo, aqui, exatamente nesse artigo 1015, que não tem aqui, por exemplo, a situação que a gente conversou agora. Pedido de produção de provas e que fosse indeferido pelo juiz. Não tem aqui. E aí, professor? Se não tem, é porque não cabe. Não tem como eu entrar com recurso e não está aqui na letra da lei. Aí, nesse caso, como é que funciona? Vamos lá, para a gente poder entender, para poder explicar direitinho a prática. Eu entrei com a petição inicial. Teve a audiência de conciliação. Não teve acordo. A outra parte entrou com a contestação. Eu entrei com um pedido, porque na minha petição inicial, lembra? Por isso que eu digo que é importante lá no final da petição você colocar o protesto, se provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito. Lembra que a gente conversou sobre isso? Então, eu peço no meio do processo, eu entro com a petição, né, requerendo ao juiz que seja marcada uma audiência de instrução para que seja escutado o meu cliente e as testemunhas dele. Entrei com a petição requerendo. O juiz decide, por meio de uma decisão interlocutória, que não cabe, portanto, essa produção de provas. Como eu disse para vocês, da decisão interlocutória, artigo 1015, cabe agravo de instrumento. Só que o agravo de instrumento, pessoal, são situações específicas. Só são 13 situações. Está aqui, ó, no CPC. Só são 13 situações.
E nessas três situações, não tem aqui, não tem. Se você procurar, não tem aquela que diz que o juiz indeferiu a produção de provas. E aí, professor, como é que fica nessa situação? Bom, nessa situação, deixa o processo correr, você não tem como recorrer nesse momento, e na apelação, e essa foi a novidade trazida pelo CPC, olha só, e na apelação está aqui, parágrafo 1º, né? Ó, as questões resolvidas na fase de conhecimento. Se a decisão a seu despeito não comportar agravo, que a gente falou agora, por exemplo, da negação, da negativa à produção de provas. Está lá no agravo? Tá não. Então não comporta agravo. Não comporta agravo. Não são cobertas pela preclusão, ou seja, não precluem seu direito. E devem ser suscitadas em preliminar de apelação. Então, essa foi uma novidade trazida pelo CPC em 2015, né, porque não tinha isso antes. Né? Então, como é que funciona aqui? Então, eu pedi a produção de provas, o juiz indeferiu. Beleza, não posso recorrer. Como a gente viu lá no 2015, não fala nada do agravo de instrumentos sobre a não produção de provas. Então, deixe o processo acontecer. Quando chegar na sentença, você vai, provavelmente, sei lá, vai que perdeu o processo. Então, aí você suscita, tá aqui, ó. A parte deve suscitar em preliminar de apelação. Então, na apelação, você vai trazer esse ponto que você, portanto, pediu lá a produção de provas e o juiz indeferiu a decisão interlocutória. Tá? Isso daqui, pessoal, agora falar um pouco mais de prática para vocês e um pouco mais de prova da OAB, que eu sei que interessa muito vocês esses dois pontos. Isso aqui é muito raro de acontecer, tá? É mais uma questão mais prática, mais teórica, né? Que foi uma novidade trazida pelo CPC, é mais uma teoria. Prova de OAB, nenhuma vez caiu a apelação, foi cobrado isso. Porque a prova da OAB, principalmente a segunda fase, de direito civil, ela é uma prova que é muito prática da advocacia. Ela traz da forma que cai, da forma que o advogado advoga, né? Então, eles cobram os casos que realmente como acontece. E como é que acontece a apelação? Quando uma sentença é proferida e você perde. Pronto. É o clássico. 99% dos casos, dos processos de apelação, você vai apelar. Você teve a sentença e você não ganhou aquela sentença. Você perdeu. Então você quer recorrer. Então é assim que cai. Tanto que de 2015 para cá, caiu, como eu disse, 2 ou 3 vezes a apelação na segunda fase, as 3 vezes a mesma coisa. A sentença que a parte perdeu, que é o clássico isso. Né? Isso aqui é mais uma novidade teórica. Né? A possibilidade de você ingressar com a apelação, né? Já que lá na decisão interlocutória não pode ser contestada por meio de um agravo de instrumento. Tá? 1010. A apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau. A gente vai já entender isso aqui na prática. Vai ficar muito mais fácil. Olha o que eu estou lhe dizendo. A apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá, aí meu amigo, isso é o famoso qualificação das partes. Olha ali, ó, o nome e a qualificação, a exposição Professor, do fato. Oi, pode falar. antes de o senhor começar esse novo assunto, Pode falar, rapidinho. beleza. Na No hora, cara, pode caso, falar. naquele caso, produção de provas, caso fosse possível, né, entrar com agravo, Uhum. aí no caso você ia trancar o processo, ele ia para o Isso. TJ, não é isso? Ia Exatamente. para o Para TJ o analisar. agravo, aí ia demorar o quê? Mais, sei lá, 10, 15 dias, até vir a resposta do TJ para o processo seguir, não é isso? Exatamente, perfeito. Só que aí suspende, né? Fica suspenso aí. Suspenso aí até o TJ se manifestar Se sobre o agravo, não é manifestar. isso? Exatamente, perfeito. Isso aí, cara. Aí, bom, até lá o processo Fica parado. fica parado. É, Tranquilo. exatamente. Tá? Beleza? Ok. Show de bola? Aí vai seguir o mesmo rito, né? Vai para a Câmara, o negócio todo, né? Mesma coisa. Né? Só que uma coisa mais simples, geralmente, os desembargadores geralmente eles julgam em bloco, né? Essa questão, porque é mais simples, né? Então, não tem nem mérito, muitas vezes. É só um erro, alguma coisa que aconteceu, alguma coisa está sendo discutida. Então, geralmente, eles julgam logo. Não tende a demorar muito. O que demora mais é aquela que tem um mérito mesmo, é um recurso de apelação, aí os desembargadores vão se debruçar, né? Então, geralmente, Então demora mais. Então entrou com agravo, ele só para o TJ imediato, né? Imediato, isso. Aí depois de analisar na Câmara e volta para o juiz prosseguir, né? Pode voltar ou não, tá? Porque agora tem uma novidade, isso é mais doutrinário, tá? E na prática tem muito acontecido muito.
que é a ideia da causa madura. Né? O que isso quer dizer? Né? Vamos supor que seja uma situação, sei lá, o juiz condenou em, sei lá, é porque aqui seria uma tutela de urgência, né? Sei lá, condenou uma coisa que nem estava sendo pedido. Estou inventando aqui um caso, tá, Levani, para você entender. Eu entrei com agravo de instrumento, tá lá, tutela de urgência, lá no agravo de instrumento. Posso recorrer da decisão interlocutória, posso entrar com agravo de instrumento. Eu entrei com agravo, e aí o juiz foi para a segunda instância, né, para o Tribunal de Justiça analisar, e aí o Tribunal de Justiça disse, não, mas essa tutela aqui não cabe, por exemplo. Né? Realmente o juiz foi, sei lá, extrapolou, decidiu algo que não foi pedido pela parte autora. Eu estou aqui inventando um caso para você entender. O que acontece? A doutrina começou a estabelecer essa doutrina da causa madura. Ou seja, já que o desembargador já viu que não pode, ele mesmo já decide e já volta aquela decisão já negando aquela tutela. Né? Porque muita gente pensa assim, ele nega, ou então ele diz que não pode, aí volta para o juiz analisar de novo. Não. Já que o processo já está todo redondinho, mas para que isso ocorra, tá, Levanildo? O processo precisa estar redondo, tipo, com provas, com tudo direitinho, tá? Então, o próprio desembargador, ele pode, naquela caso, julgar aquele processo. Se ele verificar, não, calma aí, eu preciso de mais provas, aí ele remete de novo para o juiz, tá? Aí fala assim, juiz, não pode dar tutela provisória, exemplo, tá? E requer aí mais provas para você entender. Então ele manda de volta para o juiz a cor. Mas vamos supor que o processo já está todo muito robusto de prova, ele mesmo pode julgar, para já andar com o processo mais rápido. Beleza? Tranquilo, Vinícius? Ok, valeu, obrigado. Cara. Maravilha, cara. Então, 1010, ele vai trazer aqui, ó, a qualificação. A gente vai já entender isso aqui. Na verdade, bora fazer o seguinte, bora fazer um ping-pong, né? Eu vou falando o artigo, a gente vai vendo na prática. Acho que fica mais fácil do que a gente ficar só lendo o artigo, né? Olha aqui a peça. Fazendo a peça. Primeira coisa, como eu disse para vocês, a petição, deixa eu ver se eu tenho aqui uma... Calma aí, só um segundo aqui, deixa eu abrir aqui meu pendrive. Só um segundo. Não sei se eu estou aqui com a apelação. Calma aí, galera. Tô só com a apelação. Não tô não. Problema não. Beleza, depois eu vejo aqui. Deve ter alguma pasta. Mas bora lá. Como é que funciona aqui a peça? Deixa eu fazer assim. Calma aí, deixa eu abrir aqui um Word. Vamos fazer aqui a peça na mão, né? Vou mostrar para vocês que eu pensei que eu já tinha uma peça aqui pronta. Eu tenho pronto, mas eu não sei onde é que tá. Bom, deixa eu fechar aqui, interromper aqui o compartilhamento. Calma aí. Vai voltar aqui para minha tela. Pronto. Deixa eu colocar aqui agora o nosso Wordzinho. Pronto. Como construir na prática essa apelação? Bora lá. Calma aí. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, aqui na nossa apelação, eu vou até colocar aqui. Deixa eu aumentar aqui a letra. Calma aí. Vou fazer aqui na... Tá aqui uns 24. Acho que fica melhor. Pronto. Primeira coisa que nós vamos fazer é o endereçamento. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Pronto. O endereçamento. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui na nossa apelação, tá? Então, como é que funciona esse endereçamento, professor? Deixa eu diminuir aqui a letra, ficar legalzinho, justificar. Você vai botar ao juízo, mesmo jeito que a gente aprendeu, da quinta vara civil, vou dar aqui um exemplo e vou já explicar. Professor, da comarca de Fortaleza, Ceará. Professor, só para poder entender, deixa eu botar outra letra aqui, né? Outra cozinha, que aí a gente consegue ver aqui como é que é feito a questão. Por que a quinta vara civil? Exemplo. Por que você está colocando quinta vara civil? Por que você está colocando isso? Não deveria ser ao juízo dar tracinho? Não. A gente não viu que já saiu uma sentença? Já tem um juiz com essa causa. Então, o endereçamento inicial dessa primeira folha
que eu gosto de chamar de folha de interposição, vou colocar aqui só para vocês, vou mandar depois isso aqui lá no nosso grupo, tá? Folha de interposição. Tem duas folhas, ó. Tem folha de interposição. Vou pular aqui as linhas, ó. Vou pular para a segunda folha, ó. Pulei. Eu vou botar aqui, ó, folha de razões. Vou já explicar para vocês isso aqui daqui, tá? Construindo na prática. Vamos voltar para cá. Folha de interposição, tá? Aqui eu vou protocolar essa peça. Ela é a capa do meu processo, da minha petição, tá? E ela vai ser endereçada para o juiz que deu a sentença. Então eu boto ao juízo da 5ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, Ceará, né? Apelação, processo, número tal. Vai lá, XXX. Beleza? O que eu faço aqui? Qualificaçãozinha, tá? Então, bora lá. João da Silva. Vou inventar, mas vocês já sabem essa parte, né? Brasileiro, casado. Vou inventar aqui. Residente, domiciliado. Etc. Tá? Vem, portanto. Opa. Vem por meio de seu advogado. Tal, tal, tal. Apresentar apelação. Interpor, né? Calma aí, faz a qualificação. Aí eu vou botar esse aqui, ó. Vou até colocar para vocês aqui. Tá. Curso de apelação. Em face. Aí bota aqui o nome do recurso. Só liberar aqui a entrada de alguém que apitou aqui para mim. Acho que é do Lucas. Pronto. Lucas. Pronto, Lucas chegou aí. E aí, grande Lucas? Tudo bom? Seja bem-vindo aqui à nossa aula, meu amigo. Apelação em face do recorrido. Vou botar assim, só para vocês saberem, tá? E aí eu vou colocar essa parte aqui, ó. Requer desde já o recebimento do efeito suspensivo com imediata intimação do recorrido para querendo oferecer contra-razões, tá? Vou até colocar isso com letra maiúscula, tá? Para que apresente contra-razões e ato contínuo. Olha só, sejam os autos remetidos ao egrégio Tribunal de Justiça. Nesses termos, pede deferimento, Fortaleza, 11/12/2021, Márcio Plachina, OAB, -E. Bom, vou mostrar para vocês em termos de prática, tá? Como é que seria isso aqui? Deixa eu voltar aqui, ó, só vocês verem, ó. É uma folha, pessoal, só, tá? Deixa eu tirar aqui. É uma folha só. Por isso que a gente chama de folha de interposição, tá? Você entra no juízo da que foi proferida a sentença, tá? Processo número tal, faz a qualificaçãozinha da pessoa, tá? Bonitinha, tá? A OAB até, só a título de curiosidade, a OAB, ela admite você colocar assim, ó, João da Silva, já devidamente qualificado, tá? Já devidamente qualificado. Ela admite, tá? Mas o que eu quero dizer com isso aqui? Eu vou até colocar com outra cor para que você que depois verificar não achar estranho, tá? Ela admite isso daqui. Porque, via de regra, você concorda comigo que os dados do autor e do réu também, do apelante, do apelado, enfim, eles estão lá na petição inicial? Concorda comigo? E a apelação é dentro do próprio processo? Então o juiz ele tem acesso aos dados se ele quiser, né? Então a OAB ela até aceita. Mas, porém, todavia, se você chegar lá no nosso 1009, né? Lá no nosso 1009 do CPC, ele vai trazer para você, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Calma aí. Lá no 1009 do CPC, 1010, ele diz assim, ó: a apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá os nomes e a qualificação das partes. Então,
que ele vai dizer? O que é isso aqui? Ele vai dizer que deve ocorrer a qualificação das partes. O CPC fala isso. Então, para que a gente possa fazer uma petição mais segura em termos de prova de OAB, faz a qualificação, tá? Na advocacia, você pode colocar isso aqui, ó, já devidamente qualificado, sem problema algum, tá? Agora, em termos de prova de OAB, faz a qualificação. É melhor, né? Então, em vermelho, eu vou colocar vermelho e lembrar sempre de OAB, tá? Então, vermelho, eu vou colocar a questão da OAB, tá? Ó, essa parte aqui, vermelho e branco. Aqui, ó. Opa, calma aí, vermelhozinho e a letra branca. Então, meus amigos, nessa parte aqui vermelha, faz a qualificação em termos de prova de OAB, tá? Beleza? Tranquilo? Então, essa é a primeira folha, ó, a folha de interposição, tá? E aqui, ó, nessa segunda folha, professor, na prova da OAB, eu vou usar duas folhas? Não. Na prova da OAB, você não pode estar perdendo folha, né? Concorda comigo? Por quê? Porque você ali é contado o número de linhas. Então você já termina aqui essa parte final que você não vai assinar, óbvio, né? Você vai botar assim, ó, nome, vamos botar igual a OAB, né? Nome do advogado, OAB, traço tal, tá? Tá igual a OAB aqui, ó. Local, data. Pronto. Aí. Beleza? Vou deixar igual a prova da OAB. Então, primeira folha é a folha de interposição. Quando acabar essa parte aqui, você dá umas duas linhas, você perde umas duas linhas, dá um pulo, né? E aí já coloca das razões, tá? Das razões. É o que a gente chama de folhas de razões, tá? E aí, meus amigos, nessa parte das razões, assim dizendo, né, você vai colocar aquelas informações que a gente já conhece, né? Volta e meia, quando se alguém que já fez uma apelação, já viu, tá? Então, aqui nas apelações, nas razões, você vai colocar qualificação aqui, ó, do apelante, os dados do apelante, do apelado, número do processo, e a famosa frasinha, se quiser, isso aqui é via de regra, não precisa não, é egrégio, tribunal, colém da Câmara, eméritos, desembargadores, né? Então é como se fosse o endereçamento, isso daqui, tá? Como se fosse o endereçamento. Egrégio, tribunal, colém da Câmara, eméritos, desembargadores. E aqui, meus amigos, na apelação, nós vamos trazer 4 pontos importantes, tá? O que são, professor? O que a gente tem que alegar aqui nessa parte das razões? São 4 razões importantes. Vou até colocar em vermelho aqui elas. Tempestividade, preparo, breve síntese e o mérito da ação. Esses 4 pontos a gente tem que abordar na nossa apelação. A tempestividade, o que isso quer dizer? Falar, vou botar aqui, ó, abordar que o recurso está dentro do prazo legal. Qual é o prazo legal, hein? 15 dias úteis. Então você vai escrever dessa forma aqui. Sei lá, o apelante foi. Não, bota assim: a sentença de primeiro grau, prolatada na data do dia, sei lá, 11/12/2021, foi publicada no Diário da Justiça. Deixa eu aumentar aqui a tela, né, para vocês, fica melhor, né? Tá dividida. Pronto. Foi publicada, a sentença, primeiro grau, foi publicada no Diário da Justiça, na data do dia, sei lá, 15/12/2021. Portanto, considerando prazo legal 15 dias úteis para a interposição
do recurso de apelação, o mesmo findaria em, sei lá, vou calcular aqui, mas tem que calcular depois, pessoal. Vamos botar 15 do 12, aí 15 dias úteis, dá quanto? Vamos fazer aqui os cálculos, né? Vamos supor que foi dia 15 e foi publicado, vamos ver. 15, né, ó, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dá dia 5 de janeiro, tá? 2. Pronto. Daria em 2025. Deixa eu esse portão aqui para não ficar duas coisas aqui iguais. Estou fazendo aqui na hora. Portanto, encontra-se presente peça totalmente intestiva. Pronto. Com isso a gente fez aqui, ó, de maneira muito rápida, né? Só mais para vocês terem uma noção, né? Aí, pronto. Um tópico de tempestividade. O que eu tenho que falar nesse tópico? Eu tenho que abordar que o recurso está dentro do prazo legal, que são 15 dias úteis. Ó. Então, o que eu falei? Ó? A sentença de primeiro grau, prolatada na data do dia 11 do 12, foi publicada no Diário da Justiça na data do dia 15. Tá? Isso que é importante eu saber. Isso aqui, a prova da OAB, ela vai te dar essas informações. Tá? Considerando o prazo legal de 15 dias úteis para a interposição do recurso de apelação, o mesmo, portanto, findaria em 5 de 1 de 2022. Portanto, encontra-se a presente peça totalmente tempestiva. Pronto. Então, o tópico da tempestividade, pessoal, é só isso. É só para você dizer que o seu recurso está dentro do prazo legal. Não foi fora. Você não protocolou fora do prazo. Está dentro do prazo. Tá? Beleza? Então, ó, da tempestividade, é isso que eu tenho que abordar. O segundo tópico que eu tenho que abordar no recurso de apelação é o do preparo. O que é o preparo, hein? Já falou. O preparo é o pagamento das custas, né? Então, ó, diante da necessidade do pagamento das custas ou do preparo, tá? Da necessidade do pagamento das custas para a interposição do recurso de apelação, segue anexadas juntos à peça os comprovantes de pagamento. As taxas referidas. Pronto, só isso. Olha só. Merecendo, pode botar, portanto, ser recebido presente recurso. Pronto. Né? Então, nesse tópico do preparo, o que eu tenho que falar nesse tópico do preparo? Que a gente botou aqui, eu vou colocar aqui para vocês também. No preparo, é informar que as custas foram pagas, anexando os comprovantes. Beleza? Tranquilo? Então, ó, nesse ponto número 2 do preparo, eu vou informar que as custas foram pagas. Ó. Diante da necessidade do pagamento das custas, olha só, eu coloquei. Diante da necessidade do pagamento das custas, para a interposição do recurso de apelação, segue anexado junto à peça os comprovantes de pagamento das taxas referidas, merecendo, portanto, ser recebido por gente recurso. Então, o que eu disse? Que foram pagas as custas e que, portanto, conforme o anexo, né, e que, portanto, merece ser recebido o recurso de apelação. Tá? O que mais? Ponto 3. Breve síntese da demanda. Aí aqui, meus amigos, eu vou colocar resumo de forma objetiva do que ocorreu agora no processo. Tá? Então, de forma muito objetiva, tá, pessoal? Não é para contar toda a história do processo todo, não. Não. Conta de maneira muito objetiva. Tem gente que conta até de linha em linha, né? Eu já vi casos de processo botar assim, ó, o advogado colocar dessa forma, para vocês terem noção. Sei lá, já vi muitos casos assim, sei lá.
1º de janeiro de 2021, o autor ingressou com uma ação de reparação. Já vi petição desse jeito assim, ó, muito direto, né? Muito objetivo, né? Em 1/10/2022, 21, sei lá, foi proferida uma sentença pelo juízo, a qual, julgando totalmente improcedente, vou botar aqui, improcedente, pedido autoral. Diante da, vou botar assim, inconformado, decisão proferida, o autor apresenta presente, né? Vou botar assim, vai ficar uma renda presente, né? Interpõe presente recurso a fim de modificar a decisão inicial. Pronto, ó. De maneira muito objetiva, é óbvio que eu contei aqui só uma bem resumida, mas você conta aqui, ó, o que aconteceu. Uma breve síntese, né? Ó. 1º de janeiro, o autor ingressou com a ação. Você pode até colocar aí. Em outra data que aconteceu uma audiência de conciliação onde não foi chegado ao acordo, né? E em outra, então teve uma sentença que foi proferida e o autor perdeu, ó. Inconformado, portanto, com essa decisão, o autor interpõe para a gente recurso a fim de modificar a decisão inicial. Ponto, meu amigo. Breve síntese da demanda. E aqui, no mérito, agora sim, o ponto 4, o mérito da ação, você vai abordar, você vai abordar, de fato, né, o mérito em si. Por que que você, eu vou botar aqui, ó, por que a decisão merece ser reformada? Essa é a pergunta que você tem que responder. Por que a decisão tem que ser reformada? Ah, tem que ser reformada porque julgou improcedente e eu tenho direito. Tá, tem direito por quê? Ou seja, fundamente o seu pedido. Parece aquelas questões de prova, né? Responda a pergunta, fundamente a sua resposta. Pronto, é do mesmo jeito, né? Então você vai trazer, olha, foi julgado improcedente o pedido de danos morais, né, que a gente falou aqui, pronto, ação de danos morais, né? Mas, todavia, foi demonstrado nos autos, né, que aconteceu isso, assim, assado, tem vários prints, né? O autor passou por um vexame no âmbito social, ou seja, meus amigos, é aqui no mérito que eu vou trazer fundamentação, que eu vou trazer letra da lei, reforçando aquilo que eu já trouxe lá na minha petição inicial, né? A ideia aqui é buscar derrubar a sentença, modificar, na verdade, aquela sentença proferida. Tá? Então, aqui nesse ponto, que eu gosto de falar que é das razões, né? Que a gente está falando aqui, ó, deixa eu esticar bem aqui para você ver onde é que eu estou. Aqui é uma folha de interposição, tá? Olha só a diferença. Inicialmente eu boto ao juízo e aqui já é a segunda folha, as razões para o egrégio tribunal, tá? São duas coisas distintas, tá? Então, ó, faz os 4 pontos da apelação, das razões, tá? Que é a tempestividade, que eu tenho que falar que está dentro do prazo, o preparo, que eu tenho que informar que foram pagas as custas, a breve síntese, ou seja, de maneira muito resumida, e o ponto 4, o mérito da ação, tá? E aí, meus amigos, diante de tudo isso, aonde que eu chego? Qual o próximo passo? O próximo passo depois da fundamentação, assim dizendo, né? Via de regra, lembra aquele esqueleto que a gente aprendeu lá na nossa petição inicial? A gente faz os pedidos, né? Deixa eu botar aqui, os pedidos. Então, essa parte que eu estou colocando aqui, pessoal, só para vocês terem uma noção, não precisa escrever não, tá? Assim, eu estou colocando mais para vocês entenderem aqui toda a divisão, tá? Só ficar mais fácil, mais didático, tá? Vocês possam aí compreender, beleza?
Mas isso aqui você vai correndo, vai escorrendo, né? Não precisa botar, informar que as custas. Não, isso aqui é só título didático, tá? Beleza? Então, ó, dos pedidos. Diante do exposto, requer-se que o presente recurso seja conhecido e provido e que, consequentemente, seja integralmente reformada a sentença tacada. Para. Aí você bota. Para que você quer? Para condenar a parte contrária ao pagamento dos danos morais, né? Que é a peça que a gente está inventando aqui. Dos danos morais, por exemplo. Tá? Então, ó, você vai justificar aqui solicitando justamente esse ponto, né? Da reforma da decisão. Termos em que espera deferimento, pede deferimento, local, 3 pontinhos, data, 3 pontinhos. E aí, meus amigos, advogado, OAB novamente. Eu gosto sempre de colocar aqui no meio, fica um negócio mais padronizado, né? Advogado, 3 pontinhos. OAB também, 3 pontinhos. Lembrando que esses 3 pontinhos você pode colocar também um X ou um traço, né? Coisa que também a galera usa, né? Então, sem problema. Tá? Você não pode identificar, você não pode assinar a peça. Tá? Então, ó, se você for parar para pensar, deixa eu afastar bem aqui, ó. Geralmente a apelação, ela não passa disso, sabe, pessoal? De, sei lá, 4, 5, 6 folhas, né? Porque às vezes você vai escrevendo, vai contando muito, né? A história ali, tá? Mas geralmente, se a gente fosse, ó, tô esticando bem aqui, dando um zoom mínimo para você ver, ó, tendo uma visão geral, geralmente a apelação ela fica nisso. 4 folhinhas, 5 folhinhas, tá? E ela não é difícil, sabe por que ela não é difícil, a apelação? Porque você já tem uma sentença. Então você vai só se basear naquela sentença. Então, quando cai na prova da OAB, por exemplo, a apelação, ela é uma peça que não é difícil de ser feita. Por quê? Porque já tem uma sentença e aquela sentença ela vai falar. Por exemplo, lá na sentença foi julgado improcedente a ação por causa disso, disso, disso. O autor inconformado lhe procura para você fazer uma defesa. Ora, está muito claro. Se teve uma sentença, o autor está inconformado e ele te procura, é porque você faça uma sentença, uma apelação. E aí os seus argumentos da apelação já estão na questão. A gente vai já ver aqui. Vai já ver. Vou já mostrar para vocês aqui como é que caiu na prova da OAB em 2017, tá? Segunda fase de direito civil. Tá? Então, a apelação, pessoal, tá vendo agora na prática, fica mais fácil a gente conseguir compreender aquilo que a gente estava conversando lá na letra da lei, lá no começo da nossa aula, em termos de teoria, né? Então, ó, a apelação, ela tem duas grandes folhas, assim dizendo. Tem uma folha de interposição, você interpõe no juiz ACO, para quê? Para que o juiz ACO ele receba, mande intimar, ó, desde já o recebimento do feito suspensivo, deixa eu colocar aqui, ó, perfeito, e a imediata intimação do recorrido para apresentar contrarrazões. Ó. Então, esse é o grande objetivo. É o grande objetivo dessa primeira folha. E aí, diante disso, ele remete para o tribunal. Aí as razões vai para o tribunal. Porque quem vai analisar as razões não é o juiz, é os desembargadores. Tá? São os desembargadores, na verdade. Tá? Então, por isso que as razões elas vão para o tribunal. Beleza? Tá? Hoje, como eu disse, aqui tudo é eletrônico. Isso aqui é jogo rápido. Mas antigamente, como eu falei, né, passava o carinha, 5 horas da tarde, recolhendo essas apelações. E aí, no final da tarde, saía um caminhão, que saía lá do fórum, e até o Tribunal de Justiça, levando as apelações do povo, assim dizendo. Né? Tá? Então, a apelação é esse tipo de recurso. Ela não é difícil de ser feito. Porque, como eu disse, já tem uma sentença pronta. Já tem uma sentença prolatada. Você vai só, ó, puf, 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 rebatendo aqueles pontos. Bora dar uma olhada aqui rapidinho? Deixa eu puxar aqui para vocês, só vocês terem uma noção. Professor. Oi, pode falar, Livanido. Foi mal, cara. Então, a apelação é só para fechar. Eu sento nela no próprio juiz que julgou a sentença, não é isso? Isso, perfeito. Aí isso ele remete para o TJ, né? Ele que faz isso, não é você não. Agora, então essa peça que tem as contrarrazões também vai junto com a apelação? Vai e ele envia, né? Pronto. Ele que envia, isso, tá? Show de bola, Então você protocola ele, até, Livani, lá no ESAGE, você vai lá na peça, né? Protocola ele, normalmente no juiz de primeiro grau, lá vai ter a opção apelação, você clica, anexa ele com as razões e ele manda, tá? Ele já manda para o tribunal.
Bora ver aqui um exemplo, para mostrar para vocês. Ó. Acho que eu tenho um caso aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu me lembrar um caso de apelação. Eu acho que o da. Deixa eu abrir aqui, calma aí. Deixa eu abrir aqui um ESAG. Para gente ver na prática. Deixa eu abrir aqui, ver se tem uma apelação nesse processo que eu estou imaginando, que eu acho que tem. Deixa eu entrar aqui no meu ESAG. Vou já mostrar a tela para vocês, tá? Calma aí, segura aí. Calma aí. Eu acho que nesse processo. Calma aí. Só um segundo, pessoal. Só para eu abrir aqui o processo, que eu acho que, salvo engano, esse processo aqui que eu teve a apelação, eu quero pegar um caso bem legal para mostrar para vocês, aqui do plano de saúde. Eu acho que eles recorreram, eu fiz a. Deixa eu ver se teve apelação, acho que teve. Vou já mostrar aqui para vocês. Só um segundo, acho que teve. Deixa eu só confirmando aqui. Pronto, deu certo. Deixa eu mostrar para vocês aqui um caso. Caso prático e bem fácil da gente entender, tá? Olha só que legal. Vamos mostrar aqui minha tela. Deixa eu apresentar a tela inteira. Calma aí. Pronto, vocês estão se vendo aqui, né? Deixa eu mostrar aqui o esságio. Esságio, tá? Entrei no processo meu aqui. Processozinho, vamos ver desde o início, ó. Petição inicial, tá? Petição inicial que na época nós fizemos, tá? Fulano de tal, parte autora, Alexandra, tá? Ação de obrigação de fazer, era um caso de um tratamento, né? Contra a Apivida, que a Apivida, plano de saúde, tinha negado esse processo. Um plano, era o que era? Que era deixa eu ver aqui, neoplasia, acho que era a época de quimioterapia, ó, né? Ele queria fazer, tinha que tomar sangue, salvo engano, ela tinha que tomar, 2 bolsas, tá vendo? 2 bolsas de sangue, tá? Então, resumindo esse caso, a parte autora, ela estava fazendo quimioterapia e tinha que fazer, tinha que tomar sangue, bolsa de sangue, né, para se fortificar e tudo. Então, o plano de saúde, na época, a Apivida, ela não estava autorizando esse tipo de procedimento, dizia que tinha carência do plano. Só que era um caso de vida ou morte, né? Então, ela tinha que fazer. Então, nós entramos com esse processo, né? Solicitando justamente que fosse autorizado, olha só, aqui no final, que fosse autorizado, né, a ideia do procedimento médico, né? Então, nós entramos, juntamos a documentação, olha aqui, ó, procuração, juntamos a procuração, olha aqui, ó, procuração dela, tudo direitinho, declaração de justiça gratuita, lembra que a gente conversou isso na nossa aula? Tá aí, tudo pronto. E teve uma decisão interlocutória. Olha só, decisão interlocutória, não é a sentença. É no meio do processo, ele julgou esse processo, porque era um caso de vida ou morte, precisava de urgência dessa decisão. E aí ele, então, deferiu, ó, decido, e aí ele vai trazendo, vamos lá logo lá para a parte final, só para a gente poder mostrar, ele faz uma decisão interlocutória, e aí, meus amigos, olha só, defira a tutela, para que determine a Apivida, autorize e custeie a transfusão de sangue da requerente Alexandre nos moldes solicitados pela médica da mesma folha, tá? Multa de R$ 5.000 por dia de atraso, tá? Então, já foi enviado logo a intimação, né, ali para a Apivida, que cumpriu com a sua parte, né? A Apivida depois apresentou a sua peça, né, sua defesa, né, e reconsideração, e aí vai, etc, etc, etc. Tem toda aqui a questão processual, réplica, ó, teve a nossa réplica também, do meio, né? Quero mostrar para vocês aqui, ó, saiu a sentença. Tempos depois, né, teve uma sentença, ó, né? E a sentença nós havíamos solicitado danos morais, né? E aí, ó, Destarte entendo que o valor de R$ 5.000 a título de danos morais está dentro do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, assim como não gera enriquecimento à parte autora, nem empobrece a parte requerida. Diante do exposto, julgo procedente a presente ação para determinar que a requerida, quem é a requerida? A Apivida, forneça todo o tratamento necessário para a parte autora, incluindo assim todas as transfusões de sangue, e condena ainda a parte requerida a pagar o valor de
R$ 5.000 a título de dano moral. Beleza? Tranquilo? Tá aqui. Cid Peixoto Amaral, o juiz decidiu isso em 2018. Publique-se, registre em times. Transitado e julgado, ó, arquivistas autos. É que quem estava conversando lá no começo, Samuel. Professor, tem que ter a decisão de decurso, né? Pronto. Saiu a sentença, pessoal. Você é o advogado da Apvida. Vamos pensar os dois olhares. Você é o advogado da parte autora. O que você vai fazer? Nada, vai comemorar, né? Ganhou o processo? Show de bola. Ei, ganhou um processo. Maravilha. Agora você é o advogado da Apvida. A Apvida te paga para você defender eles. Você como advogado, o que você vai fazer agora? Perder o processo. Se você perdeu, você vai ter que apresentar uma apelação. E foi isso que eles fizeram. Aqui. Excelentíssimo senhor, da terceira vara civil, olha só, Livanildo, ele faz a primeira folha, que nem a gente aprendeu agora, né? Ó. Primeira folha é para o juízo que proferiu a sentença. A apelação, olha só, lembra que a gente falou? Tá? Ó, aqui ele ainda resumiu mais ainda do que a gente aprendeu, ó. Requerendo que, após estimada a parte recorrida, sejam remetidos autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do julgamento. Tá aqui. Assinou. É que eu não consigo diminuir aqui. Ah, consigo o zoom. Tá aqui, ó. Fica melhor para vocês verem, né, ó. Ó, só uma folha, ó. Tá vendo? E olha aqui, Levanildo. Ele já manda as razões. Tá? Ó, segunda folha já é as razões, que nem a gente aprendeu ali, ó. E aí aquele mesma coisa, ó. Tempestividade, lembra que a gente falou? Tempestividade, aquele nem falou do pagamento das custas, mas deve falar que no decorrer, geralmente o pessoal fala, né? E aí as razões da reforma. Por que ele acha que tem que ser reformado? Aí ele traz lá vários assuntos, né? Acerca dele, lá, a argumentação que eles utilizaram, né? A questão de urgência, traz todos os pontos aí, tá? Então ele traz aqui a apelação. Após a apelação, o que vai acontecer? Vai ter que ter um despacho. Para quê? Intime-se a parte autora para contrarrazoar. Olha aí, Ivanildo, novamente a pergunta, ó. Professor, qual o prazo para as contrarrazões, hein? Aqui, ó. Vivenciando na prática, hein? Ó, intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 dias. Quem faz isso? O juiz de primeira instância. Lembra que a gente falou? Ele vai receber as contrarrazões e ele, ó, manda para o tribunal. Tá? Então, olha só que interessante. Sai a certidão da secretaria, ó, a secretaria me intima, né? E eu apresento as contrarrazões. Tá aqui, ó. Contra as razões ao recurso de apelação. Tá? Apresenta aqui as contrarrazões. Olha só. Depois das contrarrazões, olha o que acontece. A parte recorrida não arguiu em preliminar de contrarrazões as questões referentes ao 1009. Diante disso, olha só, Livanildo e pessoal, diante disso, determinam a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça. Então, o juiz de primeira instância, ele remete para o tribunal, ele que faz isso. Tá? Aí a secretaria só cumpre, ó. A secretaria faz uma certidãozinha, ó. Certifica que nessa data fez remessa dos presentes autos ao Tribunal de Justiça. Tá? Isso aqui que eu disse, ó. Antigamente, o processo era físico, era no caminhão, né? Essa remessa. Hoje é tudo eletrônico, tá? Então, ó, a certidãozinha, isso aqui era uma folha aqui anexada na época, no processo, era uma coisa, né? Hoje não. Hoje é tudo aqui de forma eletrônica, tá? Beleza? Então tá aí, ó. Vencendo na prática, ó. Tá aqui um processo de encaminhamento, ó, do processo, né, para o Tribunal de Justiça. Eles que fazem isso, a gente não faz nada. Advogado não vai fazer nada nesse ponto, tá? Beleza? E aí, portanto, eles vão... aqui, porque no caso ela veio a falecer, e eu habilitei a irmã, né? A irmã, a parte autora morreu no meio do processo, tá? Professor. Oi, pode falar, diga lá. Ele perguntar isso. Oi, como houve uma decente locutória com a tutela antecipada, tem que ser cumprido imediato, né? No caso, exatamente. Aí, né? Isso, então, perfeito. Então, nesse caso, houve, né? O cumprimento houve direitinho. Houve sim. Aí só depois é que houve a apelação, relação, mas tudo foi feito direitinho, né? Exatamente, perfeito. Perfeita colocação, Ivanildo. Eles cumpriram tudo direitinho, foi feito tratamento, mas o processo ele continua, né? E aí, nesse processo continuar, que eles recorreram, querendo reformar, enfim, né? Que fosse condenado a parte autora a pagar de volta o dinheiro que tinha reembolsado, mas que não acontece na prática, a gente sabe que mas a parte mesmo de tratamento foi feito, no caso. Foi feito tudo direitinho.
tudo direitinho. Agora, nesse caso aí, só para tentar entender melhor. Nessa decisão interlocutória, se eles entrassem com agravo, não sei se nesse caso seria possível um agravo, certo. Aí iria para o TJ, ficaria suspenso e não iria ter, nesse caso, nenhum tipo de tratamento para cliente? Não, só que nesse caso, como é um caso de urgência, Livanildo, aí você não suspende essa ação. Tá? Não suspende, é um caso né? de urgência, isso. Aí não aí suspende. Tem que cumprir mesmo, né? Tem que cumprir. Mas tá? ele pode entrar com agravo se quiser. Ele pode recorrer. Ele pode entrar com agravo se ele quiser. Mas não suspende, né? Tratamento. Não, porque é um caso de urgência. Aí é uma exatamente, exceção. Exatamente, essa é a minha dúvida. Então é exceção, né? É uma exceção. Ok. Tá tranquilo? E nesse caso, olha só que interessante, pessoal. Vou até mostrar para vocês. Aqui era um caso de plano de saúde, né? Um caso de saúde. E aconteceu o fato de que a parte autora morreu no meio do processo. Olha só, né? Às vezes acontece, né? É chata essa situação, né? Às vezes o processo judicial ele pode demorar tanto que acontece essa situação, né? Eu recebi, na época, a ligação da irmã dela, falando assim, doutor, ó, a gente conseguiu tudo, né? Ela fez o tratamento e tudo, mas aqui o câncer dela já estava muito avassalador, né? Na época. E aí ela demorou muito o tratamento. E aí a irmã dela me ligou, doutor, a Alexandra veio a falecer. E agora? Como é que funciona o processo dela? Porque o processo estava no TJ, lembra? Que eles entraram com a apelação, eu entrei com recurso, né? Tá lá no TJ. E aí? E agora? Acaba o processo porque a parte autora morreu? Bom, nesse caso específico, né, que envolvia aqui danos morais, olha aqui, ó, eu tive que pesquisar a jurisprudência para saber como é que ficava, né? E aí eu falei assim, rapaz, agora calma aí, deixa eu pesquisar. Já que ela morreu, será que ainda paga dano moral? Nem tudo a gente sabe. Então a gente vai pesquisar. Então, pesquisando jurisprudências, né, encontrei vários casos, olha só aqui, até mostrando para vocês, só de curiosidade. A ação de obrigação de fazer, danos morais, negativo de cobertura, o caso idêntico ao meu, tá? Danos morais, falecimento do autor no curso da demanda, legitimidade da sucessão. Então, nesse caso, pessoal, o STJ ele já tem entendimento de que, caso haja morte do autor, uma ação como essa, é possível a sucessão para receber os danos morais. Olha aqui, ó. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento pacificado, no sentido de que, embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio e os herdeiros legitimidade ativa, seja para ajuizar a ação por danos morais, seja para suceder processualmente o autor no polo ativo da demanda em curso. Então, olha só que interessante, né? O autor entrou com uma ação e ele morre no decorrer desse processo. Danos morais aí no meio. STJ já tem entendimento pacificado. Nesses casos, o espólio ou o herdeiro, ele pode assumir ali a figura do polo ativo. Então, diante disso, ela não tinha filho, ela não tinha mãe, ela não tinha ninguém, ela só tinha uma pessoa, que era a irmã dela. Então, nesse caso, ó, nós juntamos várias jurisprudências, né, pedindo aqui, de fato, o deferimento, ó, para que habilitasse a irmã dela, né? E assim foi feito, foi autorizado, né? E aí, no final das contas, esse processo aqui, salvo engano, deixa eu ver aqui, que eu acho que eles juntaram, acho que a gente fez um acordo. Deixa eu ver aqui, acho que foi um acordo. Acordo, foi um acordo, né? A gente fez um acordo aqui, ó, chegou no final, fez um valor de R$7.000, né? Nesse caso aqui, né? Ela tinha ganhado 5, né, de danos morais, é porque, na verdade, tinham duas demandas muito parecidas, né? Porque tem outra demanda dela, da Alexandra. Era essa da bolsa de sangue e tinha mais um outro processo da Alexandra também, mas era eu acho que era de quimioterapia, né? E os dois a Apvida negou. Então, são dois processos, mas que tinham ligação, e aí a Apvida ligou para a gente para fazer um acordo. Nós, na época, a gente fechou, acabamos fechando aí um acordo, no valor de R$7.000, colocando fim à demanda, ó, dos dois processos, tá? E aí eles depositaram em conta, né? Então, só vocês terem noção, ó, na prática, como é que funciona todo o trâmite de um processo, né? Entrei com a petição inicial, teve aqui a contestação, tem tudo direitinho, né?
E o próprio tribunal, ele remete esse processo, deixa eu fechar aqui, ele remete para a apresentação, pronto. Ele remete os autos para o Tribunal de Justiça. O próprio juiz, ele pega esse processo e já remete para o tribunal. Não é a gente, advogado, que faz isso não, tá? Isso tudo é com o tribunal, o próprio fórum, né? Assim falando, o próprio juiz é quem faz isso lá na questão da remessa dos autos. Beleza? Tranquilo? Vamos voltar aqui para nossa apresentação, rapidinho. Vou mostrar para vocês. Calma aí, deixa eu entrar aqui. Calma aí, só um segundo. Deixa eu apresentar para vocês. Tá chegando, vai apresentar. Devagarzinho, mas vai. Pronto. Deixa eu ir lá para a parte onde nós estávamos, que era a parte da peça. Ó, que tudo que a gente tá falando aqui, ó, já estava aqui no nosso slide, tá? A gente foi fazendo na peça no passo a passo. Eu vou mandar aquela folha do Word para vocês, tá? Eu só fiz aqui, copiar o que estava aqui para a gente andar com esse ponto. E aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Nesse finalzinho aqui da nossa aula. Pontuação da prova da OAB. Antes, bora ver aqui, a questão caiu, bora ver. OAB 2017. O texto é extenso, tá vendo, pessoal? Prova da OAB é típico disso. Eles gostam de colocar um texto extenso, né? Na segunda fase. Eles dão o maior valor, né? Então, bora ver aqui como é que estava aqui a situação. Olha só. Ricardo, cantor amador, contrata Luiz, motorista de uma grande empresa, para transportá-lo. No dia 2 de março de 2017, no município Canto Distante, pequena cidade no interior do estado do Rio de Janeiro, onde ambos são domiciliados até a capital do estado. Então, o Ricardo, que era o cantor, contratou o Luiz para levar ele até o Rio de Janeiro, para fazer um show lá. No referido dia, será realizada na cidade do Rio de Janeiro a primeira pré-seleção de candidatos para a participação de um concurso televisivo de talentos musicais com cerca de 20 mil inscritos. Tipo um The Voice da vida, né? Os 1.000 melhores candidatos pré-selecionados na primeira fase ainda passarão por 2 outras etapas, até que 20 sejam escolhidos para participar do programa de televisão. Luiz, que é o motorista, costuma fazer o transporte de amigos nas horas vagas, em seu veículo particular, para complementar sua renda. Assim, prontamente aceita o pagamento antecipado feito por Ricardo. Então, até agora, só para a gente poder entender a história. O Ricardo é um cantor. Chegou lá para o Luiz, seu amigo, motorista, falou assim, macho, eu tenho que me apresentar lá no Rio, na capital. Vai ter The Voice, né? Eu tenho que participar dessa seleção. Tem como você me levar lá? Ah, Luiz, na hora, cara. Eu já faço isso, então, show de bola, tá? No dia 2 de março, Luiz se recorda de que se esquecera de fazer a manutenção periódica do seu veículo, motivo pela qual não considera seguro pegar a estrada. Assim comunica Ricardo, que não poderá transportá-lo naquele dia, devolvendo-lhe o valor que lhe fora pago. Ricardo acaba não realizando a viagem até o Rio de Janeiro e assim não participa da pré-seleção do concurso. Olha só a merda que deu, né? O Luiz acabou que no final das contas deu problema no carro dele, ele não quis levar mais o Ricardo e o Ricardo perdeu a chance de cantar no The Voice. Inconformado, Ricardo, portanto, ingressa com uma ação indenizatória em face de Luiz, menos de um mês após o ocorrido, pretendendo perdas e danos pelo inadimplemento do contrato de transporte e indenização pela perda de uma chance de participar do concurso. A ação, olha só, pessoal, e aqui começa a grande dica. Até aqui, ele está contando a historinha, tá? Até aqui está a historinha. Agora que o bicho começa a pegar, ó, presta atenção. A ação foi regularmente distribuída para a vara civil da comarca de Canto Distante do estado do Rio de Janeiro. Opa, já caiu numa vara. A petição já foi protocolada. Então eu já sei, pelo menos, que eu não vou fazer a petição inicial, porque a petição já foi distribuída. Bora lá. Citado, o réu alegou em contestação, opa, já sei também que eu não vou fazer mais contestação. Então, apelação e contestação, eu já sei que eu não vou fazer. Então, via de regra, o que está sobrando aqui? Embargos de declaração e apelação. Olha só como a gente vai fazer na prova da OAB, tá vendo?
Bora lá ver se vai subir para a segunda instância. Vamos ver o que acontece. Citado, o réu alegou em contestação que Ricardo errou ao não tomar um ônibus na rodoviária da cidade, o que resolveria sua necessidade de transporte. Ao final da instrução processual, é proferida sentença de total procedência do pleito autoral. Então, ou seja, o autor ganhou a ação, tendo o juízo fundamentado sua decisão nos seguintes termos. 1. O inadimplemento contratual culposo foi confessado por Luiz, devendo ele arcar com perdas e danos, nos termos do artigo tal. O fato de Ricardo não ter contratado outro tipo de transporte para o Rio de Janeiro não interrompe o nexo causal entre o inadimplemento e Ricardo sofreu evidente perda de chance de participar do concurso, motivo pelo qual deve ser indenizado. Na qualidade de advogado, olha só, pessoal, parte final, a parte mais importante. Ó. Na qualidade de advogado do Luiz. Quem é o Luiz? É o motorista. Então, você, na qualidade de advogado motorista, indique o meio processual adequado à tutela integral do seu direito, elaborando a peça processual cabível no caso, excluindo-se a hipótese de embargo de declaração. Olha que nós estávamos falando ainda há pouco. Nós só tínhamos duas opções: embargo de declaração e apelação. A OAB ela fala isso, a OAB. Exclua a hipótese de embargos. Então, o que ficou? Apelação. Então, nesse caso, meus amigos, só temos uma opção: a apelação para esse caso. Então, a gente vai ter que construir essa apelação. Tá? E aqui eu já trouxe para vocês, e aí quem quiser depois fazer como treinamento, né, já trouxe aqui até a grade de correção da prova. Olha só, endereçamento, tá lá, ó, 0.10, né, você fazendo endereçamento para o juízo inicial, indicação do apelante, do apelado, o endereçamento das razões. Lembra que eu falei? Uma folha é para o juízo ACO, a segunda folha é para o Tribunal de Justiça. Lembra que a gente fez ali? Pronto. Olha só o terceiro ponto aqui, ó. Recolhimento do preparo e tempestividade. Olha aí os tópicos que a gente falou. Ganha ponto, meu povo, na OAB. Por isso que eu mostrei para vocês. Coloque os pontos da tempestividade e do preparo. Coloquem. Por quê? Porque ganha ponto na prova da OAB. Aqui, ó, 0.2. É muita coisa. Só para ter 2 tópicos. Moleza, né? Então você presta atenção, ó. Você fez o endereçamento inicial. Qualificou o apelante e o apelado. Ó, 0,10, com mais 0,20, 0,30. Fez o endereçamento da razão, mais 0,10, 0,40. Com mais o preparo da gratuidade, tempestividade, 0,60. E mais cabimento do recurso, 0,10. Ou seja, só nessa brincadeira, pessoal, a gente já ganhou 0,7. 0,7 é praticamente 1 ponto. 1 ponto. Só para você fazer aquela parte inicial da apelação. 1 ponto, meu povo. Né? Então, isso é muito. Né? Então, vale a pena dar uma olhada depois nessa tabela aqui para vocês verem. Tá? Ó, a tabela de correção da apelação ela não é muito extensa. Por quê? Porque não tem muito que você... Aí no final, reforma da sentença, só você falar. Requer a reforma da sentença. Pronto, ganhou o meu ponto praticamente. 0,4. Olha só, meu povo. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. Pronto, você ganhou 0,80. Ou seja, 1 ponto. Só para falar isso. Praticamente. E aí o fechamento da peça. Olha aqui na parte final. Ó. Local, data, assinatura e OAB. 0,10. Então ele está falando de 2 pontos, se você for trabalhar, né? A primeira parte e a segunda parte, que ninguém entrou no mérito. Estou só mostrando, ó, o esqueleto que a gente aprendeu aqui na nossa aula de hoje. 2 pontos na prova. Sem você nem começar a peça. Só fazendo o esqueleto. Então, vai te ajudar muito. Isso te ajuda muito. Quando você tem noção do que está fazendo, do esqueleto da peça, isso te ajuda demais. Né? Oi, André, deixa eu ver aqui o André, calma aí. Opa! Professor, teria como passar no grupo esses? Claro, vou passar. Isso aqui tudo eu vou passar para vocês. Tá? Tanto o slide, vou mandar para vocês. E no slide, lá na fase final, no último slide, tem a pontuação. Tá? Pode ficar tranquilo, vou passar agora para vocês isso aqui. Assim que terminar aqui a aula, eu já mando para vocês essa apresentação. É de vocês isso. Tá? Então você já tem noção da pontuação. Como é que a OAB ela gosta de cobrar? Porque com isso, você vai começando a ver o que ela te cobra. Então, meus amigos, não tem erro.
né? Então, quando você chegar na prova de vocês, vocês já vão estar já calejados. O que tem que fazer? Como é que você faz? Como é que eu vou estabelecer a pontuação? Você já sabe tudinho. Ah, a OAB gosta que eu bote isso. A OAB gosta que eu bote aquilo. A OAB me dá ponto por colocar isso. Por isso que eu digo, prova da OAB, pessoal, é difícil? Rapaz, beleza. É uma prova que exige de você o estudo. Mas é preciso que você treine. Treine, treine, treine. Tanto que a gente vai ter uma aula sobre isso. Já falar sobre o exame da ordem. A gente vai ter uma aula para o nosso próximo encontro. Vamos falar sobre o exame da ordem. E aí eu vou mostrar para vocês que a gente tem que treinar. Por quê? Porque a gente consegue identificar e conhecer a nossa banca. E aí não tem erro. Você conhece a banca, não tem erro, meus amigos. Pode correr para o abraço, vocês vão ser aprovados com certeza no exame da ordem. Tá? E os outros documentos do Word, já explanaram anteriormente em outras aulas. Pronto, André? Vou passar logo tudo para vocês. Tá? Vou mandar toda a petição, contestação, né? Os outros slides. Vou mandar tudo para vocês também já baixarem aí. Tranquilo? Vou mandar lá no nosso grupo. Pode ficar tranquilo nisso aí. Beleza? Show de bola? Professor, parabéns, professor. Valeu, grande Livanildo. Show de bola, viu? Parabéns mesmo. A aula foi muito boa. Parabéns. Valeu, irmão. Muito obrigado, viu? Tá. Galera, com isso a gente finaliza nossa aula de hoje, ó. Pontualmente, 2 horas direto aqui de aula, né? Mas é porque eu tô na praia, viu? Olha aí, viu? Tô em Paracuru, tô em sua aula. Rapaz, é bom demais Paracuru, viu? Tô em sua aula aqui, viu? Tem casa por aí, Livanildo? Tem do meu sobrinho, tem casa aqui. Rapaz, aí meu sogro tem casa aí. Então volta e meia eu tô por aí também. Pronto, depois esbarra por aqui. Valeu, cara. Pessoal, então com isso a gente finaliza nossa aula de hoje. Falamos sobre a apelação. Vou mandar para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp toda a documentação que nós já tivemos. Vou remandar lá, não tem problema nenhum. Encaminho para vocês. Essa aula, amanhã eu estou mandando para quem quiser reassistir, tá? Com todos os detalhes. Deixa eu fechar aqui a apresentação, né? E aí eu vou mandar também para vocês o nosso PowerPoint, tá? Onde vai ter todos esses pontos para que vocês possam, aí, portanto, analisar e estudar. Tranquilo? Beleza? Valeu demais, Livanildo. Muito obrigado, André e Evelyn. Valeu pela mensagem. Excelente aula, como sempre, né? Ensinando direito descomplicado. Esse é o grande objetivo, né? Grande Samuel, valeu demais. Nara também por aí. Galera, muito obrigado. Um ótimo final de semana. Eu vou encerrar agora a gravação, tá? Calma aí.